Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um capítulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigado pela sua companhia. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe com seus amigos. Coloque um comentário, porque isso é importante para que o nosso canal seja divulgado, porque o nosso canal até agora é o único que lê e comenta as obras básicas. Também temos a leitura e comentário do Novo Testamento e de vários outros livros. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia, e vamos iniciar mais esse estudo. O meu nome é Gelson. Bom dia, eu sou a Cláudia. Espero que possamos fazer um bom estudo e agradecemos desde já a participação de vocês conosco. Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médios, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Kardec em si não era um médium ostensivo, pelo menos, pelo que nos informam. E ele era poliglota e recebia mensagens de várias cidades da França e de várias outras partes da Europa. E também de alguns outros lugares do mundo. Ele lia e ia organizando segundo o assunto. Foi um trabalho hercúleo de conseguir, principalmente, montar as 1019 perguntas, e na realidade são quase 1200, porque tem aquelas letra A, letra B, letra C. Então, vai somando, vai aumentando a quantidade de perguntas. Ele colocou todos os assuntos sequenciais. Não é um trabalho para qualquer um. Tem que ser alguém muito bem sintonizado com os planos superiores e, logicamente, que Kardec exerceu essa função muito bem. Parte terceira das leis morais. Capítulo 3 da Lei do Trabalho. Necessidade do trabalho, limite do trabalho, repouso. Necessidade do trabalho. Questão 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Portanto, nós vivemos hoje numa sociedade onde as pessoas se estressam muito, procurando uma necessidade que não existe. Porque se a gente for observar o que as pessoas buscam, coisas tão simples. E as pessoas olham, por exemplo, para um celular que já tem 3 anos que eu estou usando ele, eu tenho que comprar um mais novo. Mas ele está atendendo a necessidade, para que tem que comprar um mais novo? Então, nós criamos certas necessidades, criamos objetivos que muitas das vezes nem sabemos por que estamos criando aquelas necessidades, aqueles objetivos. Questão 675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Prestar atenção nesse detalhe, que toda ocupação útil é trabalho. Existem os trabalhos braçais, existem os trabalhos intelectuais, existem das mais variadas formas de se trabalhar que nem mesmo entendemos todas elas. Até aquela pessoa que pede esmola no sinal é um trabalho. Ele está fazendo um exercício de humildade, de pedir, e ajudando aquele a quem ele pede de ter a oportunidade de fazer uma caridade. Então, antes de criticarmos aquela pessoa que pede esmola, temos que entender que ele está despertando um sentimento de compaixão, um sentimento de misericórdia no outro. E lembrando também que Deus trabalha até hoje. O tempo todo ele trabalha. E o trabalho, ele ajuda a pessoa a ter mais saúde, ajuda a pessoa a também ter mais saúde na velhice. Um dos trabalhos, que é o estudo, ajuda a pessoa a evitar várias doenças. Questão 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho,
o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. O trabalho ele vai fazer com que nós tenhamos que exercer a nossa inteligência, refinar a nossa criatividade, a nossa inteligência, a capacidade de fazer algo diferente ou de melhorar aquilo que fazemos. Portanto, quando foi criada a qualidade total, foi mostrando para o homem 5 aspectos que ele tinha que melhorar. Nesses 5 aspectos, ele tinha que fazer várias observações sobre si mesmo, sobre o meio ambiente que ele está, sobre o trabalho em si que ele está fazendo. Ou seja, nós não temos que só trabalhar, temos também que aperfeiçoar aquilo que fazemos. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. E interessante que as pessoas muito inteligentes, com raras exceções, são pessoas mais franzinas, mais fracas, e cada um fazendo sua parte, dando sua parcela de contribuição para a melhoria do meio que nós estamos inseridos, do mundo em que vivemos. Questão 677. Por que provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Tudo em a natureza trabalha, como tu trabalhas os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. E a gente olha, por exemplo, para que serve uma girafa? Para que serve uma zebra? Aí, logicamente, que as pessoas falam assim, mas já viu a beleza de uma girafa? A beleza das zebras ali, tudo juntinho, andando? Então, todo é um trabalho que eles estão fazendo, até mesmo para servir de alimentos para os animais carnívoros. E também, cada um deles come o capim inerente às suas necessidades. A girafa normalmente come folha de árvores. Elas estão fazendo um trabalho, dentro, como ele disse ali, tudo tem um trabalho, a gente que não entende, mas limitado às condições deles. E uma coisa interessante, que já tentaram domesticar as zebras, mas elas morrem. Mesmo ela sendo muito parecida com o cavalo, ela não consegue viver bem junto com o ser humano e não consegue, por exemplo, ter resistência para o trabalho. Então, a gente vê-la tão linda, tão bonita, mas ela, lá no território dela, no habitat dela, elas não conseguem conviver bem entre nós. Logicamente, tem uma série de observações que devem ser feitas com relação a isso, mas a gente tem que repensar sobre isso. E também ninguém vai ter um leão como cachorro de estimação. Embora algumas pessoas tenham leões em casa, mas existe sempre o risco. Tudo tem o seu motivo, tudo tem a sua razão de ser, e Deus não fez nada inútil. Daí vem que o homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Conforme citei, a zebra e a girafa estão lá cumprindo a função delas dentro do habitat onde elas estão, assim como os animais carnívoros estão ali também cumprindo a função deles dentro daquele habitat. Se existisse só os homens e os animais domésticos, a natureza ficava meio feia, convenhamos, né? E os pássaros? As aves em geral. Mas os pássaros eles têm um charme especial. A cor, o canto, o fazer o ninho. Então, tudo tem um motivo de ser, tudo tem uma razão de ser dentro da natureza. As asas proporcionais também voando, é muito bonito, né? Dos pássaros. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador e, assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Nós não vemos imediatamente o que esse bichinho está fazendo aqui, mas se a gente pensar de uma forma mais construtiva, pensar de uma forma mais ampla, nós estaremos vendo que eles estão fazendo coisas úteis para todo o processo de evolução, para todo o processo de aperfeiçoamento do sistema, do ecossistema.
Questão 678. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Agora, esse livro tem 150 anos que foi escrito. Hoje nós podemos entender melhor isso aqui. Naquela época, todo o trabalho rural era braçal. Não tinha máquinas. Tudo era braçal. Os homens foram fazendo, já desse eu vi uma série de vídeos mostrando tratores enormes, mas com 1/10 da força dos atuais. E o troço tudo desengonçado, difícil de manobrar. E hoje nós temos máquinas enormes para arar a terra, para semear, para irrigar, para colher. Tudo ficou mais fácil. Então nós conseguimos já entender o mito de Adão e Eva, deles estarem nus e serem expulsos do paraíso. Se algum de nós depararmos com a nossa consciência, a nossa necessidade de aperfeiçoar, e vermos que a Terra não oferece mais campo de trabalho suficiente para nós nos aperfeiçoarmos, teremos que ir para outro planeta. Chegar lá, não vamos ter um idioma, palavras daquele idioma para poder expressar o que está acontecendo, o que aconteceu. Falar, estávamos nus, vimos que estávamos nus e Deus nos puniu, tirou-nos do paraíso. Porque perante Deus, nós estamos nus. Por isso, nós temos que entender o benefício do trabalho, a necessidade de trabalharmos e como nós estamos trabalhando para que o mundo se melhore, para que o mundo fique um pouco melhor. E a cada vez que a civilização vai evoluindo mais, nós temos que começar a estudar mais e reciclar as nossas ideias, porque se a tecnologia aumenta, nós temos que nos adaptar à situação do planeta e fazer cursos de estudos que nos habilitem a novos trabalhos. Questão 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Do trabalho material, talvez, não porém da obrigação de tornar-se útil, conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Então, tem muita gente que sonha em ganhar um dinheiro muito grande, depois não precisa trabalhar mais, mas entenda que ele está colocando para nós que existe o trabalho material, existe o trabalho intelectual. Então, se você ganha uma fortuna e você acha que não vai ter que trabalhar mais, você vai ter que trabalhar mentalmente, intelectualmente, e também ajudar outros a desenvolver a sua inteligência, porque nada é dado para a ociosidade. Tudo é trabalho, tudo é movimento, tudo é progresso. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto. Mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Uma pessoa nasce tendo que trabalhar, vamos colocar um trabalho rural, como um filho de trabalhadores rurais, ele tem que trabalhar duro. Outro nasce filho do senhor da terra, dono daquele senhoqueiro de terra, uma grande fazenda. Aquele que tem que trabalhar duro, um jovem vai ter que trabalhar duro, o outro jovem vai ter que desenvolver seu intelecto, a sua capacidade de liderança e as técnicas, aprender técnicas de aperfeiçoamento da produção, senão ele vai à falência. Então, a questão do trabalho e o outro, o trabalhador, também terá que se aperfeiçoar. E não é porque ele nasceu filho de um trabalhador que ele tem que ficar ali ad eterno, ele pode buscar outros horizontes, outros caminhos e até voltar e comprar a fazenda depois. Depende do caminho que ele seguir. Depende como ele for trabalhar. Quais as oportunidades que ele tiver. E as oportunidades é que vai fazer a diferença. Por isso, nós temos que procurar entender os mecanismos que a vida nos oferece para o trabalho e para crescermos para Deus.
Questão 680. Não há homens que se encontrem impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Então não existe ninguém inútil na Terra. Cada um está fazendo de acordo com as suas faculdades. Certa vez, fazendo campanha do quilo, um sábado à tarde, passei de um barzinho, estava ali várias pessoas bebendo. E todo mundo passou ao largo, chegou ali, contornaram para não passar perto. E o Espírito me intuiu, distribuiu uma mensagem para cada um. Eu fui entregando uma mensagem para cada um, daquelas que a gente entrega na campanha do quilo, e um falou assim: fulano, traz um pacote de feijão, bota na minha conta. Aí um olhou para o outro, ao outro, traz um para mim também, traz um de macarrão, traz um disso, um daquilo. De repente todos começaram a ajudar a fazer alguma coisa. Passados dias, a gente tinha uma reunião onde os espíritos, uma vez por mês, dão mensagens psicofônicas para o público em geral, para os frequentadores, e o espírito falando que a gente não pode esperar que todo mundo vai fazer campanha do quilo, porque alguém tem que doar. E cada um está num estágio evolutivo, fazendo o seu trabalho de reformulação de conceitos para a vida. E às vezes eles estão em uma condição bem melhor do que a nossa. Porque ali naquele momento, aquele que chamou o dono do bar para trazer um pacote de feijão, ele fez que pelo menos mais 5 ali presente doasse alguma coisa. Alguns doaram R$2, outros R$1, uns 50 centavos, vários doaram. Então, dentro daquele processo, aquele que tomou a primeira iniciativa, ele fez uma tarefa maior do que os demais. Aí você vai falar assim: mas não saiba a vossa mão direita o que faz a vossa mão esquerda? Depende do momento e da hora. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão direita o que faz a vossa mão esquerda. Agora, quando fizer uma grande obra, faça-a onde os homens possam ver e glorificar o Pai que está nos céus. Então, são duas condições distintas que Jesus deixou. Uma, da esmola. Dá esmola em silêncio, porque você não está fazendo nada. Você simplesmente está com um certo apego, liberando uma migalha. Mas se você vai fazer uma grande obra, mostre para o mundo que você está fazendo a grande obra. Está lá no Evangelho. Por isso, nós temos que procurar entender a amplitude da situação. E com relação a isso aqui, nós temos um amigo, vamos dizer assim amigo, né, porque a gente faz visita para ele, é uma pessoa que fica sempre em cima de uma cama, ele tem movimentos restritos, mas ele faz um brilhante trabalho no plano espiritual. Certo? E ele, assim, ele tem a presciência das coisas que vão acontecer. Algumas coisas ele consegue, através de gestos, esclarecer para a gente, outras não consegue. Então, ele faz um trabalho maravilhoso. E ele tem consciência que ele faz esse trabalho. Ou seja, está preso a um corpo que mal se mexe. Mas ele tem a possibilidade de trabalhar espiritualmente nos momentos de sono. E até mesmo em oração. Então é sempre importante nós trabalharmos as nossas emoções, os nossos sentimentos e procurarmos elevar esses sentimentos, essas emoções a Deus, em gratidão a Deus. Porque muitas das vezes nós não temos como fazer uma grande obra fisicamente, mas se nós formos submissos às vontades do Pai, bem, levando uma vida tranquila, equilibrada, espiritualmente falando, durante o desdobramento, nós vamos fazer sempre alguma coisa útil e importante. A questão 643, a gente colocou aqui com a letra diferente, né, porque ela está fora do capítulo. Quando ele pergunta se haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem, o que nós explicamos do nosso amigo, já respondemos. Então, não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo, oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Sempre que você tiver ocasião de ajudar, de fazer o bem, de levar alguma contribuição para o outro, você está fazendo bem, você está trabalhando para a caridade, você está trabalhando para o Cristo.
E às vezes você está na rua, você vê que uma pessoa está perdida, ao invés de fazer uma gracinha, de fazer a pessoa ficar andando em círculo, procure realmente ajudá-la. Procure realmente orientá-la. Aí é um bem grandiosíssimo que você está fazendo. E se ali for um espírito de luz, um espírito protegido de alguém de muita luz, ele vai sair dali irradiando gratidão por você ter ajudado. Mas se você faz uma molecagem, ele vai irradiar alguns segundos de rancor, de revolta que vai te prejudicar. Treinemos, pois, a construção do bem em nós mesmos. E quando nós não temos a oportunidade de fazer o que gostaríamos de fazer pela pessoa, por uma série de circunstâncias, que façamos uma oração para essa pessoa, uma prece que vai ajudar muito. Questão 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente, do mesmo modo que os pais têm de trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural e praticamente uma obrigação. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos de ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Então, os filhos ajudarem os pais e os pais ajudarem os filhos é de extrema importância, de extrema necessidade. E a gente vive numa sociedade onde existem os mais variados empecilhos daquele apoio que todos nós gostaríamos de dar e aqueles que nós podemos dar. E aí, logicamente, que vai ser compreensível aos olhos de Deus. Portanto, precisamos aprender a trabalhar nossos sentimentos, desenvolver um ideal melhor para sermos também melhores, para também estarmos ajudando. Então vamos ver a questão 205 que aqui é mencionada. Questão 205. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com o fazê-lo anteriores à existência atual. E aí a resposta também, a pergunta já mostra um certo egoísmo da pessoa que direcionou a pergunta e a resposta vai ser um puxão de orelha. Ela os distende, não os destrói. Com fazê-los anteriores à existência atual. Então a pergunta demonstra um egoísmo de quem fez, porque nem toda pergunta era feita por Kardec, sempre tinha alguém ali que fazia, portanto que ele fala, há algumas pessoas, quer dizer, ele já ouviu alguém dizendo isso. Bom, e a resposta é um bom puxão de orelha para nos alertar das nossas responsabilidades sociais. Ela os distende, não os destrói. Fundando-se um parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto, no vosso vizinho ou no vosso servo, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. E olha que é mais comum do que se imagina. Alguém que foi pai ou filho, ou mãe, ou primo, ou amigo, ou esposa, volta como uma empregada doméstica, como um funcionário da empresa, para estar perto e, ao mesmo tempo, distante, para fazer com que tenhamos condições de desenvolver os laços de amor. E tem aqueles que estão junto por um grande desafeto também. Letra A. Ela, no entanto, diminui a importância de que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido pai, um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condições muito diversas. Minha resposta não poderia ser mais exata, né? É exato, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza.
E exatamente para quebrar a nossa vaidade, para quebrar o nosso orgulho, que Deus estabeleceu as leis da natureza. Por isso, nós temos que prestar atenção nisso. De quem nós somos descendentes? Nós brasileiros somos descendentes de negros, escravos, de índios, que também eram escravizados, de portugueses que eram rejeitados de Portugal, e depois foram chegando aqui no Brasil, italianos, japoneses, alemães, em várias partes do mundo veio gente para o Brasil. Cada um com as suas dores íntimas, cada um com o seu conjunto de sofrimento para se readaptarem a uma nova terra, a uma nova realidade. Então, nós brasileiros, nem para ter orgulho de raça, podemos, porque somos todos mestiços. Somos todos descendentes de uma misturada de raça que somos brasileiros. Por isso, essa questão aqui é de grande importância para entendermos que todos somos irmãos perante Deus. Não importa se somos negros, se somos índios, se somos orientais, somos irmãos perante Deus. E, principalmente no Brasil, vêm espíritos das mais variadas regiões do mundo para reencarnar aqui. Até porque, vamos dizer que no Brasil, na época do descobrimento, tinha 2 milhões de índios. O número didático eu não sei quanto que era. Hoje nós somos 200 milhões de pessoas, então veio 180 milhões. Aliás, somos mais de 200 milhões, né? Pareceu que 200 milhões de pessoas a mais. Então, só eram espíritos que foram vindo das mais variadas regiões do planeta para reencarnar aqui, exatamente por ter uma mistura muito grande de raças, propicia uma melhor adaptabilidade ao espírito a essa nova fase. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, estejamos atentos como nós lidamos com as raças, com as etnias e com os povos, e principalmente com quem está ao nosso redor, com quem está ao nosso lado, porque somos todos de uma família universal.